Salve, salve, pessoal! Começando o programa novo no canal aqui, Três em Cena. Hoje a nossa convidada é Andrea Pasquini, para inaugurar esse novo espaço para a gente pensar cinema, refletir cinema e principalmente pensar também novas possibilidades de futuro para este Brasil asfixiado. E eu resolvi convidar a Andrea porque ela é uma das homenageadas do Festival Internacional de Santos. A gente vai ter uma retrospectiva, né, Andrea, com 5 de seus filmes, e eu queria te perguntar como que é receber essa homenagem em vida, né? Porque geralmente as homenagens são feitas quando a pessoa morre. No seu caso, você está sendo homenageado em vida e com a exibição aí de 5 filmes seus. Nossa, eu fiquei muito feliz, assim, quando o André e a Paula me falaram que queriam fazer essa homenagem, eu levei um susto. Realmente, eu falei, gente, mas não sei se eu tenho uma carreira, uma obra já homenageável, sabe? Porque realmente eu nunca me coloquei nesse lugar. E claro que eu recebi, assim, com uma alegria muito grande, e eu acho que a questão dos meus filmes, eu tenho uma relação com Santos, com a cidade, com a produção audiovisual em Santos, que já tem aí os seus quase 15, não, faz 15 anos agora esse ano, quando eu fui para lá gravar a primeira vez, e acabei, enfim, dando muitos cursos por lá, sabe? Tive já a oportunidade de fazer um trabalho muito bacana, uns 3, 4 anos atrás, com uma equipe que tinha sido uma equipe de alunos em 2006, tal. Então, eu acho que também tem esse aspecto, sabe, enfim, de ter trabalhado muito lá, de ter, na medida do possível, nas minhas possibilidades também, de alguma forma, ajudado um pouquinho na formação do pessoal de Santos. Tenho muito carinho, acho que ele é um polo de produção muito interessante, de muita criatividade, muita gente jovem interessada em audiovisual. Eu gosto muito, assim, dessa pulsação de lá. Então, eu acho que eu recebi com muito carinho essa homenagem. E é interessante, porque quando eu comecei enfim, separar material dos filmes, teve uma das pessoas que estava recebendo, que é um dos jovens que estão trabalhando no festival, que ele falou, olha, eu acho que esse filme veio em baixa qualidade, né? E eu dei risada, eu falei, não, ele não está em baixa, não. É que há 15, 20 anos atrás, a gente ainda não tinha Full HD, nem 4K, então a imagem vai estar menor na tela mesmo. Então você para e olha e fala, puta, tem tempo já que eu estou nessa estrada, né? Só me deu uma sensação, cara, eu preciso estar com um filme novo logo. Porque... Não, e é interessante você falar isso, porque eu ia te perguntar, né? Além de cineasta, você também participa da curadoria de festivais, né? Esse ano você participa pela segunda vez, participou, né, como curadora do Inédit Brasil e também do Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade, né? Então, o que você percebe de mudança aí? Você falou dessa questão tecnológica, mas assim, o que tem mudado no documentário brasileiro? Eu diria até depois de Eduardo Coutinho, né? Porque eu acho que a gente está nesse momento de pensar o que é o documentário brasileiro pós-Coutinho. Olha, é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida é curadoria. Eu não estudei cinema, né? Assim, eu estudei comunicação social, não sou formada em cinema. Minha formação em cinema é muito na prática mesmo, é empírica. Mas eu digo que o É Tudo Verdade, por exemplo, agora mais recentemente o Inédit, mas eu tenho uma história com É Tudo Verdade bem longeva, assim, uma das minhas formações, né? Porque você vê tanto filme, geralmente não É Tudo Verdade, eu faço a curadoria junto com mais várias pessoas, né? Sob o guarda-chuva do Amir, geralmente dos filmes internacionais. E no Inédit dos filmes brasileiros, assim. O que eu percebo muito é interessante, porque a gente teve um momento, né, eu vejo uma curva mesmo, assim, falando até da questão de como produzir, de linguagem e tal. A gente teve um momento que foi esse momento da migração para o digital, e que aí muita coisa foi sendo produzida de uma forma talvez até... não é sem pensar a palavra, mas de um jeito mais... Eu preciso produzir, eu vou fazer do jeito que vier na minha cabeça, do jeito que der, tal. Daí a gente tem um momento, e aí com o equipamento que a gente tinha na época, hoje eu olho para os meus filmes e falo, puxa vida, tem filme e que resiste, e resiste bem ao tempo, que foi feito em DVCAM,
né? Uma mídia tipo que hoje as pessoas nem conhecem, muita gente nem sabe o que significa isso, né? Que é exatamente dessa virada do que era a película, passou um pouco para o universo do o Matic, Betacam, e aí a gente entrou nesse digital, que a gente estava saindo do analógico mesmo. Daí eu acho que a gente passou por um momento de um pensamento mais estabelecido, sedimentado de linguagem e de uma extrema preocupação técnica, né? De ter o melhor conforme depois, assim, a melhor entrega digital, no melhor qualidade, isso até talvez uns 2 anos atrás, assim. E aí, esse ano, ano passado já começou, mas esse ano tem uma coisa muito interessante que é na minha opinião, assim, uma junção de um pensamento de linguagem, de uma exploração de linguagem, de possibilidades, juntando equipamentos muito mais portáteis e baratos. Então, a ideia me parece que voltou a ser a coisa mais importante no filme, né? Não que a gente não tenha passado por filmes que eram absolutamente maravilhosos nesse período, mas você ainda tinha ficava muito preso ainda à questão técnica, né? Para eu fazer um filme, eu preciso ter um equipamento de ponta, tal. Hoje eu já percebo que assim, eu preciso ter uma ideia, eu preciso ter oportunidade e eu vou lançar mão do que eu tiver. Tanto para o É Tudo Verdade quanto para o Inédit, teve filmes feitos realmente com celular, assim, e que entraram na seleção e que eram filmes assim que se falava, putz, isso aqui a gente tem que mostrar, né? Porque tinha uma elaboração de pensamento, tinha uma elaboração de linguagem, tinha o calor do momento. Muitas vezes são filmes que, assim, eu preciso fazer esse filme, o que eu tenho na mão é isso. Mas eu percebo que, por exemplo, a escola Eduardo Coutinho, falando do documentário brasileiro, ela, independente do formato do que você, técnica, né, assim, de como você vai expressar, eu acho que ela é muito presente no trabalho da maioria, assim, dos documentaristas, de realizadores e realizadoras. Eu percebo que tem uma tendência muito grande das pessoas quererem também fugir um pouco do documentário Talking Heads, assim, né? E das entrevistas, tal. Mas é que eu acho que, assim, se você entende o filme do Coutinho, né? Os filmes do Coutinho, o cinema dele, assim, é uma outra coisa. Ali não tem nada de simples, né? Assim, é de uma complexidade humana, é de uma maravilha. Então, eu acho que também as pessoas acabam demonizando um pouco a questão do Talking Heads e querendo buscar uma linguagem que seja muito diferente, porque acabam achando que talking, né, que conversa é só uma conversa estabelecida nesse plano, e não é. Né? Então, eu acho que ele continua sendo inspiração para muita gente, mas as pessoas também tentam ao mesmo tempo inovar, porque é muito difícil você conseguir ser um Eduardo Coutinho na vida, né? Então, eu acho que a gente está sempre transicionando, assim, sabe? E isso é muito a riqueza e diversidade do documentário brasileiro, assim, né? Não, e é interessante que o Coutinho já nos deixou há 8 anos, né? E a gente Exato. continua nesse embate, né? Você acha que a gente vai conseguir superar essa questão, esse, eu diria, paradigma Eduardo Coutinho no documentário brasileiro? Eu não sei se a gente vai precisar superar, viu? Você sabe que quando eu fui fazer bom, mandar os meus filmes, eu senti um pouco isso, porque eu sou muito da conversa, eu sou muito da entrevista. E eu estou falando dos filmes que eu vejo na curadoria, mas na verdade eu estou falando de mim. Eu tenho essa pressão que eu me coloco de experimentar de uma outra forma, de fazer filmes diferentes. E longe de mim, pelo amor de Deus, dizer que o meu filme conversa com o Eduardo Coutinho, não é isso. Mas é claro que ele é uma referência para mim. E é claro que assim, é um tipo de cinema que eu gosto muito de fazer. Sabe, esse mergulho nas relações mesmo, a troca que acontece quando você tem um personagem que você mergulha na história dele, ele mergulha contigo e vai te dar aquilo que ele quer te dar, e é com aquilo que você trabalha. Então, esse universo me seduz muito.
Mas quando eu vi meus filmes, eu falei, meu Deus, são todos eles, tirando o primeiro, que é um filme de ficção, todos eles são filmes de entrevista. Então, eu mesma sinto... Eu tenho 2 filmes que estão em processo de... Um que está em processo de montagem e um outro que é muito pessoal e que esse é um filme que com certeza vai ter um formato diferente, mas a conversa está lá. Ela pode não ser uma entrevista sentado num enquadramento X, mas a base ainda é a conversa. Então eu fico pensando, né? Eu mesma me coloco essa pergunta que é, putz, quando é que eu vou sair desse formato? Eu me cobro isso, mas ao mesmo tempo eu falo, será que eu preciso sair? Então é uma questão realmente para mim. Não sei te responder. E é interessante que o teu filme Os Melhores Anos de Nossas Vidas, né, que faz parte da retrospectiva do Festival de Santos e que recebeu menção honrosa, não é tudo verdade, em 2013, salvo engano. 2003. 2003, aliás, Isso. ele é um documentário de conversa, né? Ele é um documentário Sim. Em que, eu diria, o espírito de Eduardo Coutinho está ali ao seu lado, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dele, né? Esse filme ele tem um subtítulo, né? Histórias de Exílio no Brasil Profundo, e é bem interessante. Eu convivi um pouco com essa história, porque eu morei em Mogi das Cruzes, né? Então eu conheço bem, eu já fiz reportagens lá naquela casa onde alguns dos seus personagens moram, mas o que é esse Brasil Profundo que você pretende revelar nesse teu documentário? Olha, é um Brasil de histórias que a gente nem imagina que existam, como foi o caso para mim, né, dessa história que eu acabei entrando em contato em 99. E é um Brasil esquecido, né? É um Brasil que as pessoas meio que empurram mesmo para baixo do tapete e preferem não saber, simplesmente, né? E assim como a história da hanseníase aqui no Brasil, eu acho que a gente tem, enfim, dezenas, se não centenas de situações que as pessoas preferem empurrar para baixo do tapete. Seja a questão indígena, a questão quilombola. Quando eu entrei em contato com a história dos melhores anos, eu fiquei muito intrigada, porque eu cresci ouvindo histórias muito assustadoras de leprosos. Não entendia muito por quê, mas eu cresci com muito medo dessas histórias. Eu lembro que a gente nunca foi uma família muito religiosa, mas tinha uma Bíblia em casa e uma Bíblia ilustrada. E tinha uma imagem, uma foto, né? Fizeram uma reconstituição de um homem todo enrolado, um pano que seria Lázaro. Aquele não ver, né, o não poder desvelar o que estava velado por trás daqueles tecidos todos, era muito assustador para mim, porque eu imaginava aquilo que a minha cabeça permitia, e era uma pessoa totalmente desfigurada, né? Então, quando por acaso, total, eu entrei em contato com essa história, eu estava fazendo um outro filme, que é esse meu primeiro filme, A História Real, que é um curta de ficção, e eu precisava de um hospital sucateado para filmar. E aí eu tive a indicação do Dr. Arnaldo, né, é o hospital onde eu fiz os melhores anos. Então eu fui usar uma parte do hospital que estava desativada. E aí andando pelo hospital, um dia é que eu entrei e vi aquela arquitetura. A primeira coisa que eu fiquei estarrecida assim, foi quando eu vi aquele cinema, porque geralmente em cidades de interior você tem uma igreja na praça central. E eu achei, lógico, absolutamente maravilhoso, simbólico, porque que tinha um cinema daquele tamanho na praça central daquele espaço, né? E quando eu, nesse dia mesmo, descobri o que era aquele hospital, eu quase saí correndo, porque eu tive que me defrontar com todo esse medo, pânico que eu tinha em relação. E quem me contou falou: eu fui tomar café numa lanchonete, que está até no filme lá, que é o antigo cassino. Estava um dia muito frio, você morou lá, você sabe que em junho é muito frio, é úmido, então todo mundo muito encapotado, eu inclusive. Quando eu estava com um copinho de café com leite na mão e perguntei, mas gente, só tinha pessoas idosas, tal, e todo mundo me olhando, porque não tinha ninguém de fora. Naquela época as pessoas realmente tinham algumas visitas fim de semana de grupos religiosos, né? Fora isso não tinha forasteiro lá. Quando me falaram, como assim, moça? Aqui é o leprosário Santo Ângelo. Eu estava com um copo na mão. E passou tudo pela cabeça, né? O quanto realmente eu sou desconstruída de preconceito, o quanto eu dei um gole, coloquei ali e saí. E falei, gente, já imaginando que as pessoas estavam encapotadas, porque era como Lázaro lá da Bíblia, que estava faltando pedaço, e assim, foi horrível.
Eu terminei o curta, voltei para casa e fui pesquisar, e fiquei com aquilo na cabeça, assim, tipo, né? Como assim eu nunca ouvi falar que ainda existem tantos? Na época tinha 33 hospitais colônia ainda no Brasil, né? Como eu não sei disso? Como eu nunca ouvi falar disso? E eu passei 2 anos, então, aí eu decidi que eu ia enfrentar esse medo, e era uma espécie de meia-culpa, assim, voltar lá e entender a história daquelas pessoas, né? E aí eu passei 2 anos indo, uma vez por mês, assim, conhecendo as pessoas, assim, sentindo o lugar, até que eu consegui financiamento para fazer o filme, né? Mas para mim, desde o início, assim, você falou a coisa da conversa, e para mim é o maior elogio que você pode fazer para mim é falar que tem um espírito do Eduardo Coutinho, porque na verdade, assim, o que me interessava, o que eles tinham em comum era o espaço e terem sido isolados do mundo pela doença, né? Então, eu parti disso, desse dispositivo, vamos dizer assim, desse espaço, mas eu queria descobrir a história de cada um e principalmente por que apesar de tanta dureza e tanta violência que aquelas pessoas sofreram, né, na sua história de vida, paradoxalmente o lugar não era um lugar de uma energia pesada, sabe? Tinha uma energia de vida no lugar. Então eu resolvi olhar para esse lado da história, né, e entender por que tinha, o que fazia que aquele lugar tivesse essa pulsação de vida, sabe? E era a história de cada um, a forma como cada um, enfim, construiu a narrativa assim da sua história mesmo, né? Pô, demais, né? E eu acho que o teu filme ele realmente traz, né, essa digamos, revelação até desse e de outros tantos, né, Brasis que existem por aí e que são sufocados também, né? Eu acho que me parece que isso hoje em dia é muito importante, né? A gente virar os nossos olhos para essas novas narrativas, né? Que não estamos acostumados a ver e a histórias diferentes para contar e tudo mais, né? E você acha que os seus próximos projetos têm essa característica também de revelar esse Brasil profundo também? Olha, assim, eu sempre me interesso muito por histórias, colocar luz em histórias anônimas, assim, sabe? Mas é engraçado que eu tenho 2 projetos engatilhados que não necessariamente. Um deles eu acho que sim, de certa forma. Então eu vou falar desse. Assim, o outro que está mais na ponta da agulha, talvez fale menos sobre isso. Eu estou trabalhando num projeto que se chama As Fotografias e que é um filme extremamente pessoal. Assim, eu levei praticamente 18 anos para assumir que é um filme que eu tenho feito ao longo de 18 anos. E foi esse ano que eu acabei, enfim, montando o projeto, fui para o laboratório do BR Lab, de documentário, assim, expus para o mundo, falei, bom, agora é um filme. Eu tenho registrado ao longo de 18 anos, enfim, conversas e impressões, assim, em imagens sobre a busca do meu pai. Então, nesse sentido, eu, enfim, vi meu pai 2 vezes na vida, é uma história de uma ausência, na verdade, uma memória que eu fui criando, e só fui me dar conta que eu tinha criado toda uma história, uma memória, uma narrativa que, com grandes chances, não é real, então eu não tenho muita concretude naquilo que é real, do que eu vivi ou não. Mas eu demorei todo esse tempo para dar o passo de realmente ir em busca dele. Enquanto eu não dava esse passo, que é o que eu estou em vias de fazer agora, eu fui mexendo no baú das mulheres da minha família, que é a minha mãe, minha avó e minha irmã. Então, eu tenho assim, um material extremamente pessoal, muito particular, mas ao mesmo tempo eu fui percebendo que é uma coisa muito universal e muito brasileira, que é essa ausência paterna nas relações e essa força materna na forma de lidar com o mundo. Então, não pensei nesse aspecto das profundezas brasileiras, assim, mas eu acho que é um tema. Esse também é uma coisa muito pessoal minha, mas que a ideia é que, enfim, reverbere em tantas outras histórias aí de ausência e tudo mais. Então, eu acho que, de certa forma, acaba contando um pouco também de uma realidade muito brasileira,
né? E que muitas vezes é uma ausência que não é uma ausência física, mas é uma ausência afetiva, né? Então, eu tenho esbarrado em pessoas, conforme eu tenho feito um trabalho de pesquisa, que, enfim, tiveram o pai em casa, embora fosse um não pai. Então, e aí eu estou nesse projeto que é muito pessoal, por isso que eu fui costurando muito devagarinho, mas agora eu acho que vamos ver se eu trago para o mundo mesmo, né? E tomara que ele estreie nos cinemas, né? Ai, tomara! Pós-pandemia. Pós-pandemia. Eu falei pós-pandemia uma vez que até com medo, porque eu falei, será que a gente vai superar a pandemia? A pandemia vai ser uma coisa eterna na nossa vida, sei lá. Mas eu fiquei curioso por esse projeto, espero que ele possa chegar ao cinema sem pandemia, né? Sem máscara, Eu sem espero nada. também. Inclusive, eu ia dar o start para a busca efetivamente. Eu gravei algumas coisas em fevereiro do ano passado e a ideia é que eu ia startar na sequência, e aí veio a pandemia. E eu falei, gente, eu fiquei tantos anos na ausência, sem buscar, agora eu vou tentar fazer essa busca via Zoom, porque Não vai foi ficar um legal. dilema, assim, na minha vida. Agora eu estou começando a tentar entender, porque é isso, assim, tipo, né, ficou em suspensão. E agora eu estou de novo voltando para o filme, porque eu falo, gente, não sei até quando vai isso, então eu vou arrumar uma forma de talvez seguir, enfim, de uma forma diferente do que eu gostaria, né? Mas espero que a gente possa logo estar livre da pandemia e estar livre desse genocida, viu? Porque tá. Difícil. Eu acho que ele está fazendo mais mal que a pandemia, porque se ele não tivesse aí, a gente com certeza talvez tivesse uma outra forma de lidar com isso e tá difícil. Não, e eu vou pegar carona, então, no título do seu filme, né? Espero que também a gente tenha um novo cenário aí pela frente na política nacional e que nós, de certa maneira, recuperemos os melhores anos de nossas vidas, né? E que a gente volte a ter uma curva ascendente, né? Porque eu tinha um professor de história que falava isso, né? Dos ciclos da história, e a gente está num ciclo descendente muito grande, né? Que antecede até a pandemia, né? Então, pegando carona no seu filme, né? Precisamos recuperar os melhores anos de nossas vidas, né? E deixo aqui o convite para que as pessoas assistam não só a esse filme, mas aos seus outros. São 5 filmes ao todo, inclusive esse curto de ficção que você falou, que vão ser exibidos no Festival de Santos. Andréia, muito obrigado pela conversa, pela sua generosidade. Acho que foi muito bacana e é importante, né, a gente pensar formato de cinema, pensar documentário, basicamente porque o documentário carece da ideia, né, que é o que você falou, aquela máxima do Glauber Rocha, né, da câmera na mão e a ideia na cabeça. Né? Os documentários eles têm essa característica, não só no Brasil, mas são filmes politizados, são filmes que defendem uma posição, e é legítimo isso, né? É diferente da ficção um pouco, talvez, mas é importante perceber esse seu olhar aí, não só sobre a sua obra, mas também a outros filmes. Super obrigado, espero que você tenha gostado também da conversa. Adorei, eu que agradeço, Piero, que delícia, assim, que venham muitas e muitas conversas com outras pessoas, porque a gente está, né, precisando ouvir uns aos outros, assim, mais do que nunca. Eu agradeço muito, adorei. Maravilha, brigadão. Então, quem está assistindo o vídeo e ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever aqui. A gente tem conversa ao vivo, que a Andréia acompanha, a gente tem conteúdo inédito toda semana e vai ter muita novidade ainda aqui no canal 3 em Cena. Fui! Beijo e abraço!